porque Jesus diz: aquele que comete o pecado torna-se escravo do pecado. Aleluia. Jesus diz a eles: conheçam a verdade, porque o conhecimento vai trazer a vocês a luz do erro a qual cometem diante do vosso Deus. E quando vocês entenderem o erro que estão cometendo diante do vosso Deus, as suas atitudes serão corrigidas pelo entendimento da palavra de Deus. E existe algo, queridos irmãos, que Jesus também quer dizer com isso, e que Paulo declara à igreja que está em Roma: é que o conhecimento da verdade ele está acessível para todo aquele que desejar conhecer a Deus de uma forma mais íntima. O conhecimento de Deus ele está acessível para todo aquele que sente o desejo na sua alma de trazer a resposta ao questionamento: será que eu estou agradando a Deus ou não? Será que a minha salvação está garantida ou não? Jesus diz: o conhecimento está acessível, a fonte ela é inesgotável. Quer resposta para os seus questionamentos? Pois busque a Deus, entregue a sua vida ao Senhor, porque Deus vai trazer luz, Deus vai trazer entendimento, o Senhor vai endireitar os caminhos tortuosos através do conhecimento da sua palavra. Os homens questionavam, e Paulo diz no versículo 8: a palavra ela está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Como eu disse no início, o Senhor abre hoje uma porta, irmãos, de acesso a este plano da salvação. Mas para que o plano da salvação seja conhecido nesta localidade, é necessário que a igreja do Senhor venha exercer a ordenança de Deus incumbida a cada um de nós, registrada em Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem porém não crer já está condenado. A ordenança de Deus para mim e a sua vida, que já reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, é prosseguir no plano da salvação, anunciando o evangelho a toda criatura, anunciando que Jesus está pronto para salvar, que Jesus está pronto para curar, que Jesus está pronto para libertar. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso Paulo está dizendo: o conhecimento da palavra já chegou até vocês através da a ministração da palavra da fé. Aleluia. E da fé em quem? Da fé em Cristo Jesus. Porque quando pregamos a palavra do Senhor, há em nós, irmãos, a certeza de que Jesus, Ele vai cumprir com a sua promessa. Ele vem buscar a sua igreja. Mas se porventura nós não alcançarmos o arrebatamento, nós sabemos que se dormirmos em Cristo, a Bíblia nos assegura que aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão juntamente arrebatados. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra da fé é essa: que o mundo pode estar em perdição, que o mundo pode estar caminhando de mal a pior, mas a igreja do Senhor está olhando para os céus e declarando todos os dias: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque
vinda de Jesus, queridos irmãos, é o que motiva a igreja a pregar o Evangelho. Jesus disse aos seus discípulos: vão por aí pregando e dizendo: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Ao anunciar o Evangelho, nós declaramos ao mundo, queridos irmãos, que precisam tomar uma decisão: se vão servir a Deus ou ao maligno, se querem a salvação ou a condenação. Porque, como eu disse outrora, o Evangelho nos abre os olhos, mas a decisão que toma é cada um de nós. Jesus nos impulsiona a tomarmos a escolha de servir a Ele. Louvado seja Deus. E Paulo diz: essa palavra de salvação, ela não está longe de você, ela está próxima de você, ela está no seu coração. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo diz: a única coisa que o ser humano precisa fazer é confessar ao Senhor com a sua boca e crer no Senhor com o seu coração. Aleluia. Em João 3,16, João vai relatar dizendo que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Jesus por várias vezes declarou que o Filho do Homem, ele não foi enviado ao mundo para condenar, mas para salvar o mundo, para que o mundo fosse salvo através dele. E Paulo diz, queridos, que é preciso confessar com a boca e crer no coração. Eu costumo dizer, queridos irmãos, que crer em Jesus não é apenas saber que Ele existe. Crer em Jesus não é apenas ter assistido um filme religioso, não é apenas ter escutado todo o relato do que aconteceu com Cristo. Crer em Jesus vai muito além disso, irmão. Crer em Jesus está incluso no que o próprio Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Aleluia. Crer em Jesus está incluso na declaração de Paulo, quando ele diz: agora não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Aleluia. Crer em Jesus, queridos irmãos, está incluso no que Cristo disse a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João: ei, Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque se não nascer de novo, não vai entrar na cidade, para a terra que o Senhor preparou para aqueles que eles são fiéis. Aleluia. Crer em Jesus, queridos irmãos, é ouvir a sua palavra e colocar em prática, porque muitos ouvem, muitos compreendem, mas não colocam em prática. Muitos sabem o que a Bíblia diz a respeito da obediência ao Deus vivo e verdadeiro, mas não colocam em prática. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus estava ensinando e de repente aproxima-se um jovem e diz: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: veja lá nos mandamentos da lei, dos profetas, como está escrito. E aquele jovem disse: Senhor, desde pequeno eu observo estas leis, desde pequeno eu tenho conhecimento de toda a lei mosaica. E Jesus olha para ele e diz: muito bem, falta só uma coisa para você. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu.
Então vem e me segue. Sabe qual foi a atitude deste jovem? Ele abaixou a sua cabeça e voltou para a sua casa entristecido. Aleluia. E Jesus olha para aqueles que ali estavam e diz: quão difícil alguém que ama as riquezas terrenas entrar na vida eterna. O que Jesus queria dizer com isso? Eu preciso renunciar a mim mesmo, se eu realmente creio em Jesus, se eu realmente amo ao Senhor. Eu entrego a minha vida, a minha vontade, os meus pensamentos, a minha ideologia a Cristo e passo a viver a sua vontade. Pois Jesus mesmo declarou que aqueles que o amam guardam a sua palavra. Aleluia. Esta noite, queridos irmãos, é uma noite que o Senhor nos traz a este lugar para trazer a nós, como igreja do Senhor, um despertamento para pregarmos ainda mais o Evangelho de Jesus, porque existem muitos aí fora que precisam aprender este caminho da salvação, que precisam conhecer a luz de Cristo. É uma noite em que o Senhor também reservou para a salvação, para o encontro com Ele, para que você entenda que vale a pena negar tudo que o mundo oferece, negar tudo que o diabo muitas das vezes coloca diante de nós para servir a Jesus Cristo de Nazaré. É preciso entender, e Paulo declara no versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Todo aquele, não há distinção e nem acepção, porque alguém pode imaginar: o meu pecado é muito grave, o meu erro é muito grave, Jesus não vai me perdoar. Para nós concluirmos, irmãos, o Senhor Jesus conta a parábola do filho pródigo. Eu tenho certeza que meus irmãos conhecem muito bem. O filho pede a sua herança, o pai concede a vontade do filho. O filho sai da casa do pai e vive de forma desordenada. Aquilo que ele havia imaginado não deu certo. De repente o jovem se vê sem amigos, sem dinheiro e sem amparo. E agora o que lhe resta? A lembrança da casa do pai. Aleluia. E ele diz: só tem uma coisa para fazer. Eu vou para o meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra os céus e perante ti, e não sou digno, perceba o que ele diz, não sou digno de ser chamado meu filho, mas me aceita apenas como um dos teus trabalhadores. A Bíblia diz que esse jovem se levanta, e toda vez que eu leio esta referência, eu imagino, sabe o que, irmãos? É o percurso deste jovem, da onde ele estava, até a casa do pai, porque ele não sabia qual seria a reação de seu pai. Entenda, irmão, só pode receber herança quando o pai morre, sim ou não? Quando ele pede a herança do pai, ele estava declarando o pai como morto, e ele vai caminhando. E eu sempre imagino isso: qual será a reação de meu pai? O que será que meu pai vai falar comigo? Como será que o meu pai vai me receber? Quem sabe nesta noite não tem alguém com esse mesmo pensamento. Como será que Deus me receberia depois de tantos erros cometidos, depois de tantas vezes ouvir a sua voz, a sua palavra e renunciar ao seu